Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 1, está escrito assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve-a. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe aos pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá me verão. Senhor, estamos diante da notícia mais importante que o mundo já ouviu: a sua ressurreição. Fala mais uma vez aos nossos corações. Fala poderosamente no poder do teu Espírito aos nossos fracos e necessitados corações. Ó Deus, resplandece a tua glória em nós. Fala através desse maribundo. Receba a glória para si e nos faça parecidos com seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o tema dessa mensagem não podia ser outra: a ressurreição de Jesus Cristo. Irmãos, a ressurreição de Jesus era um fato histórico incontroverso. A ressurreição de Jesus é um fato histórico e incontroverso. Muitas foram as tentativas de destruir as evidências desse fato. Você está vendo aí o que houve: o poderoso Deus ressuscitando o Filho ao terceiro dia, os guardas espavoridos como mortos, e os anjos trazendo a mensagem mais gloriosa de todos os tempos, a mensagem mais importante do cristianismo: Jesus ressuscitou. Você vai entender hoje por que a ressurreição de Jesus é algo tão importante e espetacular para nós. Como eu disse, só que essa mesma ressurreição foi, muitas pessoas tentou destruir as evidências desse fato. Alguns disseram que Jesus não chegou a morrer na cruz, e ao ser colocado no túmulo, cavado na rocha, reanimou-se novamente. Outros, conforme registra o Evangelho de Mateus, disseram que os discípulos subordinaram os guardas e roubaram o seu corpo. Mateus 28, 11, 15. Outros ainda disseram que as mulheres foram ao túmulo errado e espalharam a notícia que ele havia ressuscitado. Você está vendo? Muitas coisas surgiram na época. Uns diziam que Jesus foi colocado em um túmulo numa rocha, mas quando chegou lá, reanimou-se, então ele não morreu. Outros diziam que os discípulos subordinaram e roubaram o corpo. Outros diziam que as mulheres que foram até lá, o túmulo, foram no túmulo errado, e ele não havia ressuscitado. Até mesmo aqueles que disseram que os romanos removeram o corpo para outro túmulo. O fato, irmãos, é que muitas foram as tentativas de destruir as evidências da ressurreição de Jesus, mas todas elas caíram por terra. Esse é o maior e mais glorioso fato da história. Grave isso. Esse é o maior e mais glorioso fato da história. O céu se moveu, a natureza se agitou, a terra festejou e o inferno tremeu, quando Jesus, o Cristo, ressuscitou dentre os mortos. Quando Jesus ressuscitou, irmãos, a ressurreição de Jesus é também um fato psicológico inegável. Por quê? Veja, os discípulos estavam acuados,
pelo medo, desanimado, após serem informados da ressurreição, foram poderosamente transformados, tornaram-se ousados, valentes e poderosos no testemunho. Enfrentaram ameaças, açoites e prisões, martírios, sem jamais recuar. Eles não teriam morrido por uma mentira. A mudança de comportamento dos discípulos é uma prova incontroversa da ressurreição de Jesus Cristo. Muitos dos discípulos morreram como mártires por causa dessa verdade. E ao longo dos 4 primeiros séculos, uma multidão de crentes morreu nas arenas. Muitos foram queimados vivos por causa dessa verdade. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André foi crucificado. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto à espada. João, filho de Zebedeu, foi banido em uma ilha de Patmos. Filipe foi crucificado. Bartolomeu foi crucificado. Tomé foi morto por uma lança. Mateus foi morto à espada. Tiago, filho de Alfeu, crucificado. Tadeu foi morto por flechas. Simão Zelote foi morto crucificado. Por causa dessa verdade, Jesus ressuscitou. Eles não morreriam por uma mentira. Amém? Mas a prova que Jesus ressuscitou também é um fato sociológico, notório. Uma igreja cristã foi estabelecida sobre essa rocha, dessa verdade incontestável. Pessoas de todas as nações, raças, línguas e povos uniram-se em torno dessa verdade. Nenhum outro fato poderia ter transformado homens e mulheres tristes e desesperados em pessoas radiantes de alegria, inflamadas de um novo valor. De fato, o túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja no primeiro século. E é por isso que o mundo odeia Jesus. Ninguém odeia quem está morto, irmãos. Não é? É por isso que ele está vivo. É por isso que ele é o nome mais odiado do mundo. Ninguém odeia quem está morto. A oposição hostil a Jesus é porque ele está vivo. O mundo nos odeia porque odeia Cristo. Ou melhor, o mundo nos odeia porque odeia o Cristo que também está em nós. Irmãos, sem a ressurreição de Jesus, a morte teria a última palavra. Já parou para pensar nisso? Como foi glorioso a madrugada de um domingo como esse, de Páscoa. Se ele não ressuscitasse, a morte, de fato, ela ia ter a última palavra. E a nossa esperança do céu seria um pesadelo. Não é, irmãos? Se ele não ressuscitasse, não tinha por que eles pregar. Qual mensagem ia ter para pregar? O que eles iam falar? O evangelho seria apenas uma farsa. Então, se Jesus não ressuscita, irmão, infelizmente a nossa esperança do céu seria um pesadelo. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, o cristianismo seria o maior engano da história, a maior farsa inventada pelos cristãos. Os mártires teriam morrido por uma mentira, e uma mentira teria salvado o mundo, se Jesus não tivesse morrido. Mas de fato, Cristo ressuscitou. E a grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. Mas você pode visitar o túmulo de Buda, de Confúcio, Maomé e Allan Kardec. Mas o túmulo de Jesus está vazio, porque ele venceu a morte e está vivo pelos séculos dos séculos. Vamos ler lá, vamos voltar para o texto. Mateus 28 aí primeiro. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tem mais. Até aí, irmão, só. Veja, um fato maravilhoso, um fato poderoso, irmãos. Jesus ressuscitou. A pedra que Pilatos colocou com selos,
os guarda, não foram suficientes para segurar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas veja, tinha anjos nesse fato, aparição de anjos. A Bíblia, irmãos, relata no Antigo Testamento muitas aparições de anjos, como com Josué, Abraão e outros servos de Deus. Isso não é fora do comum que anjos falem com os seres na terra, e ainda mais quando se fala de servos de Deus. Mas o que chama a atenção aqui é o versículo 5, que os anjos tiram os olhos dos homens que estão espavoridos e diz às mulheres: não temais. Por que os anjos dirigem essa palavra às mulheres? Primeiro, as mulheres vieram de madrugada até o túmulo. Antes de vir até aqui onde elas vieram, elas estavam com os discípulos, estava com todos os irmãos, e o clima lá era realmente de medo, irmãos, de temor, de dor, de angústia, de incredulidade. Não é à toa que essa palavra está aqui: não tenham medo, não tema. Eles estavam realmente temerosos, eles estavam realmente perplexos. Ela veio de um lugar que o clima era de luto, e é por isso que a primeira palavra do anjo para elas é: não temas, não tenham medo. Por que não temas? Porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Como tinha dito, vinde e vê onde ele jazia. Observe uma coisa: a palavra do anjo era suficiente. Ao ele dizer que Jesus tinha ressuscitado, ele não precisava chamar elas e dizer: venha ver o lugar onde eles estavam. Está vazio. O anjo sabia. O anjo sabia o que estava acontecendo. Veja, irmãos, o anjo, ele sabia da incredulidade do povo. O anjo, ele sabia do clima lá em Jerusalém. Por isso que a primeira palavra do anjo é: não tenham medo. Jesus ressuscitou. Vocês não têm mais motivo para temer. Vocês não têm mais motivo para ficarem apavorados. Quer ver? Leia comigo o versículo 6. Ele não está aqui. Ressuscitou. Como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Agora, versículo 7. Olhe qual é a ordem do anjo: e depois depressa. Por que depressa? Porque os irmãos estavam perplexos. Outros textos vão mostrar isso, com as portas fechadas, com medo, incrédulos, sem entender o porquê que tudo aquilo estava acontecendo ainda. Então por isso o anjo diz: não só não temas, vocês não precisam ter mais medo. O Rei dos Reis ressuscitou, os Reis dos Reis veio à vida, como ele diz. E depois, depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou. Está vendo, irmãos? Depressa, ele podia dizer: ide aos discípulos e dizer. Por que depressa, pastor? Porque tinha que ser logo. Os irmãos tinham que ser animados. O povo estava aflito. Isso é até não saber que ele ressuscitou. Isso é para que nós entendamos, irmãos, o caos que seria se Cristo não tivesse ressuscitado. Você entende agora? Isso é para que nós entendamos. As mulheres estão com medo, aflita, abatida, perplexa. Aí o anjo diz logo: qual é a primeira palavra do anjo? Ele podia já chegar dizendo: ei, calma, Jesus ressuscitou. Não, ele diz: não temas. Vocês não precisam ter medo. Mas, irmãos, vocês acham mesmo que essa palavra é só para os anjos? Ou melhor, que é só para aquelas mulheres, Maria, a Madalena e a outra? Essa palavra não temas. Por que eu não devo temer? Por quê? Talvez ela olhando para o anjo assim: por que eu não devo temer se o meu Senhor, o meu profeta, eu não encontro o corpo dele aqui? Por quê? Ele ressuscitou. Isso é o bastante. Ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, não só Maria Madalena, como a outra Maria, como eu e você, não devemos temer. Porque ele ressuscitou, não devemos temer a governos que se levantem entre nós, homens maquiavélicos, as perversidades, as catástrofes. Não temos motivo para temer. O nosso Rei ressuscitou e reina pelos séculos dos séculos.
não temas aqui não é só para ela. Não temas, porque não é Pôncio Pilatos que está no controle da terra. Não é Herodes que está no controle da terra. Não temas, o Rei dos Reis levantou dentre os mortos, ressuscitou. Ele venceu a morte. Não é isso para nós também? Enquanto preparava essa mensagem, eu senti um gozo tão grande, uma alegria tão grande. Não existe. Esse fato é real. Ele venceu a morte. Ninguém é páreo para ele. Nenhum poder terreno pode suportar a sua glória. Ele venceu os aguilhões da morte. Os anjos estão certos em dizer às mulheres: não tenham medo. Vocês não precisam mais ter medo. Não precisam mais temer. Por quê? Qual é a notícia? O porquê? Ele ressuscitou. Essa é a notícia. E é exatamente a nossa também. Por que nós não devemos temer a nada nesse mundo? Nem a morte. Não devo temer a morte. Por quê? Porque ele ressuscitou. É mesmo? Se ele ressuscitou, a Bíblia diz que Deus Pai vai me ressuscitar também. Você entende isso? Meu irmão, tinha uma coisa que nos traz mais medo que a morte aí. Não tem. Todo mundo tem medo da morte. Mas a Bíblia está dizendo, quando ele diz não temas em todos os aspectos, não temas Césares, não temas Herodes, não temas Pilatos, não temas a ninguém, porque o Rei dos Reis está vivo pelos séculos dos séculos. Assim somos nós. Você não tem motivo para temer. Você não tem motivo para ficar apavorado, perplexo, com medo. Não tem. O seu Rei vive e sobre a terra se levantará. Não temos. Ele ressuscitou, meu irmão. Cristo ressuscitou. Veja, e depois depressa dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Olha outra coisa que vai chamar a sua atenção agora. Qual foi a primeira palavra do anjo para elas? Não temais. Olha o que é que Jesus vai dizer também. E para a Galileia vereis como digo, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Agora, 9. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve-as. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe aos pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse o quê? Não temas. Não era suficiente não, pastor, do anjo já. O anjo não tinha dito não temas, porque Jesus queria confirmar. Agora é eu que estou dizendo, não temas. Se vocês ouviram do anjo que não era para temer, sem me ver, agora sou eu, ressuscitado, e eu estou dizendo para vocês, não tenham medo. Não é glorioso isso, irmãos? Jesus volta a repetir as mesmas palavras do anjo. Não temas, não temas. E é para você e para mim também, serva. Nós não temos motivo para temer. Essa palavra hoje também é para nós. Não temas. Não temas. Qual é a ordem de Jesus? Não temas. Irmãos, no relato da ressurreição, tem algo aqui precioso aqui, né? Alguns dizem, não, que as mulheres, realmente as mulheres na antiguidade, elas não eram tão valorizadas. Jesus veio mudar isso. Não tem nada mais precioso do que esse fato aqui. Esse fato aqui mudou tudo. Em questão ao olhar, a visão de Deus, do cristianismo para as mulheres. Na verdade, não é que as mulheres não tinham importância, eram os homens que fazia que as mulheres tivessem pouca importância. Não era a vontade de Deus. Deus sempre honrou aquela serva que o temia. Mas esse fato aqui mostra, sabe o que para nós? Mostra o papel principal das mulheres. Esse relato da ressurreição, no relato da ressurreição, as mulheres, escute isso, têm um papel principal. Isso mesmo. Por quê? As mulheres foram as últimas a saírem do Gólgota. Não sei se você sabe disso, mas as mulheres foram as últimas a sair da cruz lá, quando Jesus estava morto. Foi elas que tirou aquele pouco, embalsou. Foi as mulheres, as últimas a saírem do Calvário. Mas também foram as primeiras a chegarem no sepulcro e ver que Jesus tinha ressuscitado. Amém? A última a sair do Gólgota, no lugar onde ele disse, está consumado. Elas foram as últimas a sair. E foram as primeiras a ir até lá, o túmulo, e foram as primeiras
a anunciar a mensagem mais gloriosa do mundo: Jesus ressuscitou. Veja, irmãos, e também foram as primeiras a chegarem no sepulcro, como eu disse, Maria e a outra Maria Madalena. Meus irmãos, a casa da morte estava fortemente guardada por uma grande pedra, pelo sinete de Pilatos. Mas veja, irmãos, por mais que tivesse guardada, conservada, não pôde segurar o nosso Senhor Jesus, rompeu os aguilhões da morte. Mas veja, por mais que os discípulos estivessem perplexos acerca dos últimos acontecimentos em Jerusalém, e eles estavam, ficou evidente aqui quando Jesus disse não temas, o anjo disse não temas, por mais que eles estivessem assim, por causa da morte do Nazareno, que era um varão, um profeta, poderoso em obras, por mais que eles estivessem tímidos, alguns incrédulos, confusos e com medo, eles não tinham motivo para estar assim. O fato é, já ficou claro que os discípulos estavam assim. Jesus morreu, para eles eu acho que demorou um pouco, não sei, a angústia bateu, o desespero. O fato é que eles estavam com medo, é tanto que o anjo diz: vá logo, depressa, anuncie para Pedro, para os irmãos, para que eles venham ter esse gozo que vocês estão tendo, para que esse medo vá embora. Eles estavam perplexos, tímidos, confusos, incrédulos e com medo. Até a incredulidade bateu entre os irmãos, é brincadeira? Contudo, eles não tinham motivo para estar assim. Por quê, pastor? O problema, irmãos, é que parece que até o momento eles não tinham compreendido o fato da missão de Jesus. Você entende isso? Até esse momento aqui, até o sepulcro se abrir, Maria Madalena e outra Maria lá, os discípulos não tinham compreendido de fato a missão de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus não era para ser uma surpresa para eles. Jesus previu a sua morte e sua ressurreição. Mateus capítulo 16, não precisa abrir, versículo 21 e 23. Mateus capítulo 17, versículo 22 e 23. Mateus capítulo 20, versículo 17. Jesus previu em todo momento: é necessário que eu morra, seja entregue, e ao terceiro dia ressuscitarei. Eles não entenderam. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 1 e 3. Veja, irmãos, as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus Cristo. Guarde isso. As melhores notícias que o mundo já ouviu veio de um túmulo vazio de Jesus Cristo. Sem a ressurreição, o Evangelho teria terminado com más notícias. Não era? Sem a ressurreição, o Evangelho teria terminado com más notícias. Irmãos, vocês já pararam para pensar? Tem noção da importância da ressurreição de Jesus na história do cristianismo? Pois é, o que já aconteceu de mais importante em toda a história do mundo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, se Jesus não ressuscitasse, não haveria gozo, alegria, entusiasmo, fé, coragem, ânimo no cristianismo. Tudo isso está enterrado, morto. Não ia haver gozo, alegria, entusiasmo, fé, coragem, ânimo nesse cristianismo que vivemos e pregamos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa palavra nunca existiria. O dilema do cristianismo não seria vida e vida com abundância, seria a morte e morte eterna. Está vendo, irmãos? Tudo isso implica na ressurreição de Jesus. Não ia haver discípulos como Pedro, João, Tiago, Paulo, pregando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não ia haver. Com tamanha ousadia, pregando com toda a fé, coragem, convicção e certeza de quem crê no Senhor Jesus ressuscitará no último dia. Como eles iam pregar essa mensagem? Essa mensagem não existiria. O Evangelho não nos alcançaria. Você já parou para pensar? E toda a humanidade estaria perdida
perdida, nós estaríamos perdidos. Não ia ter ânimo, motivação, nem mensagem para se pregar. Grave, nunca parou para pensar nisso? Fica muito evidente com os dois discípulos no caminho de Emaús. Se Jesus não aparece para eles, escute isso aqui é tão real. Não ia ter igreja, não ia ter reunião, não ia ter ânimo para nada. Se isso aqui não acontece ao terceiro dia, irmãos, nada ia acontecer. Por isso esse é o maior fato já anunciado de todos os tempos que se existe terra. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, para a glória de Deus Pai. A ressurreição de Jesus é a certeza do nosso perdão. Foi porque Ele ressuscitou que nós fomos perdoados. A ressurreição de Jesus é a certeza que Deus aceitou o sacrifício por nós em nosso lugar. Desculpa. A ressurreição de Jesus é a certeza que nós iremos ressuscitar também. Você entende, irmãos? Não tem evangelho sem ressurreição. E isso fica evidente, esse desânimo. Isso que eu estou dizendo aqui fica evidente nos dois discípulos no caminho de Emaús. Se Jesus não aparece para eles, pode ter certeza, da mesma forma que eles foram para Emaús, eles não voltavam mais para Jerusalém. Eles não tinham o que fazer mais em Jerusalém. O grande profeta deles morreu. Estão incrédulos acerca da ressurreição. Agora olhe como é o aspecto de alguém que ainda não tem convicção que Cristo ressuscitou. Lucas capítulo 24, versículo 3. Vamos lá. Observe, viu? Vamos lá? Observe o aspecto de alguém que ainda não tem convicção que Jesus Cristo ressuscitou. A Bíblia não diz quem eram esses dois discípulos, irmãos, mas eram discípulos importantes, eu acredito. Olha, naquele mesmo dia, vamos lá, vamos ler. 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Olha agora, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando. Primeira coisa, irmãos, primeira coisa que eu quero que vocês observem: eles estavam se distanciando de onde? De Jerusalém. Irmãos, veja uma coisa: o culto estava em Jerusalém, a igreja estava em Jerusalém, a comunhão estava em Jerusalém, mas esses dois discípulos estão indo para Emaús. Por quê, pastor? Porque sem ressurreição não tem culto, não tem comunhão e a vida não tem sentido. Você entende? Veja, irmãos, eles não estão indo para o culto, esses irmãos estão deixando o culto, eles estão desanimados. Irmão, o desânimo desses irmãos é tão grande que eles estão indo embora de Jerusalém, tipo dizendo assim: vamos embora, não tem mais esperança de nada aqui, já esperamos demais. Eles estão deixando a igreja, eles estão deixando o culto, eles estão deixando a comunhão, irmãos. Por quê, pastor? Porque Jesus não ressuscitou. Isso vai ficar evidente aqui. Quer ver? Olha lá. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversava e discutiram, olhem como eles estavam incrédulos, viu? O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Jesus chegou no meio deles, enquanto eles conversavam. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Então eles estão o quê? Preocupados. De que ides tratando? À medida em que caminhais. E eles pararam entristecidos, como é? Preocupados e entristecidos. Esse é o estado desses dois amados discípulos, irmãos. Por que, pastor, eles estão assim? Jesus não ressuscitou. Irmãos, essas informações são gloriosas para nós entender o impacto da ressurreição de Jesus. Eles estão indo tristes, deixando a igreja, deixando a comunhão, deixando o culto, deixando os irmãos e indo embora. O culto é em Jerusalém, a igreja está em Jerusalém, a comunhão está em Jerusalém, e eles estão indo para onde? Estão indo embora, desanimados, cabisbaixos, tristes e preocupados. Eles entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo:
És o único, porventura, isso é falando para Jesus, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais, Jesus? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, agora, irmãos, versículo 21. Olha agora, olha a incredulidade e a falta de esperança desses irmãos. Ora, eles disseram para Jesus, sem saber que era Jesus: nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Irmão, fosse está no passado. Fosse é um verbo que está no passado. Então isso significa que eles não estavam mais crendo que Jesus era o Deus que veio redimir a Israel. Você está vendo, meu irmão? Se esse homem não ressuscita, o que seria desses homens? Se Jesus não aparece a esses homens, nós pensávamos, irmãos, ora, irmãos, esperávamos. Ele não disse nós esperamos, estamos convictos. Aí sim você podia dizer que esses homens estão esperando acontecer, mas esperávamos, está no passado. Eles perderam a fé, eles perderam a esperança, eles perderam a alegria, eles estão tristes, preocupados e incrédulos. Esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Agora, mas depois de tudo isto, e já é o terceiro dia desde que estas coisas sucederam. Tipo dizendo, não creio mais não. Perdemos toda a fé e a esperança. Já é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Olha lá, vamos continuar. É verdade também que algumas mulheres, as mulheres de lá, de Mateus capítulo 28, do texto que nós abrimos, que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: agora, ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante, Jesus. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, o abençoou. E tendo tomado o pão, abençoou. E abençoou. Tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora levantou-se, irmãos, escute isso, na mesma hora levantou-se e voltaram para Jerusalém. Voltaram para o culto, voltaram para a igreja, voltaram para a comunhão, porque tudo isso só faz sentido a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Olha, irmãos, para isso. Esses homens estavam indo embora, deixando a igreja, deixando o culto, deixando a reunião, deixando a comunhão. Mas quando Jesus aparece, a Bíblia diz que eles voltam. Agora eles estavam indo, e agora eles voltam para o culto, voltam para a igreja, voltam para a comunhão, porque tudo isso só tem sentido a partir da ressurreição de Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que você está aqui, e Ele está aqui, e Ele vive eternamente, e Ele é o Senhor da sua igreja.
E é por isso que nós podemos dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele vive. Vocês estão vendo, irmãos, agora? Veja, esses homens agora, eles têm ânimo, fé, gozo, alegria, coragem, ousadia, entusiasmo, convicção. Eles voltaram. E o que é que eles disseram? Cristo ressuscitou. Aleluia! É a partir da ressurreição, irmãos. Se não fosse ela, nós estávamos perdidos. Sabe por que eles estão assim? Porque essa é a maior notícia. A notícia mais importante que o mundo já ouviu. Nada era mais encorajador, animador, empolgante para um discípulo naquela época do que ouvir que Jesus ressuscitou. Nada. Cristo ressuscitou. Então eles têm autoridade agora para pregar. Ousadia. Agora eles têm uma mensagem para pregar. Creia no Senhor Jesus. E assim como Deus o ressuscitou, também o ressuscitará. Agora nós temos uma mensagem para pregar. Eu e você temos motivo para viver, para se alegrar, para vir à igreja, para cantar louvores, porque Cristo ressuscitou. Nós temos, irmãos, temos uma mensagem para pregar. Creia no Senhor Jesus, e assim como Ele ressuscitou dentre os mortos, também o ressuscitará. Então Cristo, irmãos, e esse, olha para cá rapidinho. Então Cristo, e esse crucificado, ressurreto, é a nossa gloriosa e bendita Páscoa, não é? Ele é a nossa Páscoa. Esse cordeiro não é um coelho, mas sim um cordeiro, cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O cordeiro pascal, 1 Coríntios 5:7, não é ovos de chocolate, é carne e sangue, pois está escrito: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 54. A história da Páscoa não termina em um funeral, mas sim com uma festa. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja, porque não pregamos um Cristo que esteve vivo e agora está morto. Pregamos um Cristo que esteve morto e agora está vivo. Pelos séculos dos séculos. Por isso a ressurreição de Cristo é o alicerce da nossa fé. É o alicerce da nossa fé. O cristianismo seria uma religião vazia de esperança em um museu de relíquias do passado se Cristo não tivesse ressuscitado. O apóstolo Paulo disse que sem a ressurreição de Cristo, nossa fé seria vã. De 1 Coríntios, capítulo 15, ao versículo 19, ele diz: se Cristo não ressuscitasse, a nossa fé seria vã. A nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazio, o nosso testemunho seria falso, os nossos pecados não seriam perdoados. E ele completa dizendo: seríamos os mais infelizes de todos os homens. O nosso testemunho seria falso, irmãos. Tudo isso se Cristo não tivesse rompido os aguilhões da morte e ressuscitado ao terceiro dia. Mas ele ressuscitou. E esse foi o gozo e o ânimo dos irmãos. Leiam comigo, por favor, o versículo 50 aí. Lucas, capítulo 24, versículo 50. Lucas. Então, levou-o para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para Jerusalém. Olha se tem mais tristeza aqui. Tomados de grande júbilo, estavam sempre no templo, louvando e glorificando a Deus. Acabou a tristeza, meu irmão. Acabou o desânimo. Acabou a perplexidade. Agora, mesmo Jesus subindo, eles estão contentes, com grande júbilo, louvando e glorificando a Deus. É o que estamos fazendo
ressurreição de Cristo é o sentido da igreja, do triunfo, da vitória e da glória dela. É o sentido desse culto, dessa reunião. É o sentido, irmãos. Eu sei que todos os cultos é importante, eu sei muito bem disso. Mas você não sabe como desde sexta-feira eu ansiava para chegar esse dia. Meu coração pulsava, eu dizia até a minha esposa, como eu estou ansioso que chegue logo o culto de domingo, irmãos, para estar com os irmãos, para estar na presença de Deus. Por isso nós louvor essa semana toda, fizemos culto até de madrugada, eu e minha esposa louvando, preparando o louvor que ia louvar, os meninos também. Esses dias foi muito especial para nós, de muita comunhão a Deus, de cultos, de orações. E é assim que tem que ser, irmãos. A nossa forma de agradecer a Deus por tudo isso é na presença dEle, não deixando de vir, de estar na comunhão, de estar com os irmãos, de cultuar ao seu nome. Está vendo o que foi feito para que nós estivéssemos aqui? Viu a importância dos irmãos descendo triste para Jerusalém, deixando o culto, a igreja, a comunhão. Quando eles escutam, vem a mão, vem Jesus, eles voltam para o culto, voltam para a comunhão, voltam para a igreja e anuncia: Cristo ressuscitou, para a glória de Deus Pai. Essa tem que ser a nossa alegria, irmãos, todos os domingos e quintas, estar na presença do nosso Deus, que para a glória de Deus Pai, para a aceitação do sacrifício em nosso lugar, ressuscitou. Ah, meu Deus do céu, irmãos, que nós entendamos a importância disso, que essa mensagem crave em nossos corações a importância da comunhão. Veja agora onde é que eles estavam depois da ressurreição de Jesus, juntos, louvando, alegre e engrandecendo o nome do Senhor. Atos capítulo de número 1, por favor. Depois da ressurreição de Jesus, olha o que acontece. Ou 1 não, irmãos, 2, desculpa, Atos capítulo 2 agora. Atos capítulo 2, versículo 42. Depois da ressurreição, olha o que acontece. Eu rogo a Deus que essa nossa igreja aqui seja assim. Vamos rogar, irmãos. Deus tem grandes coisas para nós. Deus tem grandes coisas para o seu povo, quando Ele o ama. Vamos estarmos juntos, essa é a vontade do nosso Deus. Que a sua igreja esteja assim como está hoje, unida em uma só fé, em uma só comunhão, crendo na ressurreição do Mestre. Olha lá, Atos capítulo de número 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam o quê? Juntos, meu irmão. Depois da ressurreição, todos que creram estavam juntos, porque essa é a vontade do nosso Cristo ressurreto. É essa a vontade de Deus. Então lembre, meu irmão, quando você vier, lembre, um irmão espera por você, o pastor, um precisa do outro, um espera pelo outro, um se alegra com o outro, e Deus se alegra com todos. Essa é a comunhão dos santos. Quando você estiver saindo de casa, lembre, eu vou ver aquele irmãozinho meu, eu vou dar um abraço nele, eu vou lembrar a comunhão, o amor de Cristo, eu vou lembrar o pão, a morte, cada culto isso está sendo lembrado, meu irmão. Cada comunhão, isso é mais vivo em nós. Cada culto, a volta de Cristo é mais viva em nós. Aleluia. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens e distribuía o produto entre todos à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Essa é a nossa comunhão, irmãos. Essa é a nossa identidade. É isso que o Cristo que deu a vida por nós, que ressuscitou para a glória de Deus e por nós, espera de nós. Que nós se una com toda a força, alegria e gozo, para que Deus comece a acrescentar mais o número dos salvos, como está fazendo aqui. Trouxe um irmão amado, para que eu e você cuide, ame, bendiga a Deus pela vida dele, e outros que virão. Quem crê, diga amém. Amém.
Então, irmãos, essa é a nossa casa, essa é a nossa alegria. E para encerrar, 1 Coríntios, para a glória de Deus. 1 Coríntios, irmãos, para encerrar a mensagem gloriosa que o Senhor nos trouxe. Eu creio que de renovo, irmãos, assim como Deus renovou as forças de Maria, Maria Madalena, Pedro, os discípulos, renovou a fé, a coragem, o amor, o entusiasmo. Quem crê que Ele está fazendo isso aqui? Diga um amém. Ele está fazendo isso aqui, irmãos. Ele está renovando a comunhão, o amor. Ele está renovando isso. Eu creio convictamente nisso, que o Senhor está renovando essa congregação com esse fato histórico poderoso e maravilhoso. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 54 ao 58. E eu acabo aqui agora, irmãos. A morte não tem a última palavra. Ele venceu a morte ao ressuscitar ao terceiro dia. Vamos lá? E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de o nosso Senhor Jesus Cristo. 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Portanto, meus amados irmãos, após a sua ressurreição, após esse ato histórico, após os aguilhões da morte se romper, sede firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja, essa é a vontade de Deus para nós, que eu e você permaneça firme, inabalável, sempre abundante nessa obra, na igreja, na obra do Deus vivo, sabendo que o seu trabalho, o meu trabalho, o nosso trabalho jamais será em vão. Louvado seja Deus, só lhe deu glória. Fique de pé, vamos louvar ao Senhor.